Olá, tudo bem? Meu nome é Robert. Eu sou o Maurício e vamos às boas notícias. Como Igreja em Casa, estamos fazendo o estudo da Bíblia e chegamos até Jonas. E tem sido incrível o que Deus tem nos ensinado e que temos aprendido. Realmente. Temos também um casal, a Ana e o Alex, que não é o casal lá do Canadá, mas que estão se aproximando do convívio, têm vindo aos nossos cultos de Igreja em Casa e estão iniciando aí com um coração incrível os estudos de restauração. Temos também a Samara, a irmã da Simara, né, que tem vindo aos nossos cultos e tem nos agraciado aí com uma presença incrível. E tem sido incrível ver o quanto Deus tem nos ensinado e tem abençoado o nosso grupo. É isso aí, gente. É muito bom ver o que Deus tem feito pela nossa Igreja em Casa. Um grande abraço, até mais! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, sou o Hélio da Igreja de Cristo aqui de Samambaia Norte, minha esposa Simara. Queremos dar bem-vindos a todos ao nosso culto, que tenhamos um momento de adoração maravilhoso, um momento de louvar ao Senhor com muita alegria. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Toda a glória e louvor são ao nosso Deus, soberano Criador. Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, forças para prosseguir, boas novas de alegria, celebramos hoje aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor
importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Olá, irmãos, eu sou a Camila e vamos juntos agora para o momento da ceia. Gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 5, versículo 16. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Essa passagem é extremamente recorrente na Bíblia. Jesus estava constantemente se retirando para orar. Jesus estava constantemente recorrendo ao secreto, né? E essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Oração, porque a oração ela gera intimidade. E os milagres que Jesus fazia não eram o propósito. Era simplesmente a consequência do que ele vivia com o Pai, do que ele via com o Pai. E isso está escrito lá em João 5,19. O filho faz o que vê o Pai fazendo. Assim como Jesus, a nossa vida precisa ser uma expressão do secreto. A pandemia, ela veio para nos mostrar que não dá para viver, não dá para sustentar uma vida cristã apenas indo aos cultos ao domingo, né? A gente precisa entender e internalizar a importância de construir a nossa própria vida com Deus. E a oração é a base para isso, né? Nós não convidamos alguém para nossa casa, para nossa intimidade, se nós não nos sentamos e conversamos, se nós não compartilhamos primeiro, como diz o ditado, né? 1 quilo de sal. A mesma coisa com Jesus, porque chegará um dia em que nós estaremos diante do Pai. E aí ele vai dizer, aparte-te de mim porque não te conheço, ou venha e entre para o meu seio, meu filho. E eu gostaria de deixar essa reflexão. A cruz, ela não deve ser lembrada simplesmente no momento da ceia. Ela precisa ser lembrada todos os dias, no momento em que nós acordamos, porque se acordamos e temos a liberdade que temos, é por conta da cruz. E agora eu gostaria de pedir que vocês tomassem o seu pão e o seu vinho e vamos fazer a oração, amém? Querido Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor rasgou o véu e nós temos livre acesso a Ti, Pai. Obrigada porque o Senhor enviou Jesus e por amor de nós Ele se sacrificou naquela cruz. Obrigada, Jesus, porque Tu és perfeito e a Tua graça e a Tua misericórdia se renovam a cada manhã. Deus, eu peço a Ti que gere em nosso coração todos os dias uma vontade nova e firme de permanecer em Ti, de buscarmos profundamente a Tua face, de
nos derramarmos na tua presença, Deus, e como diz a tua palavra, sermos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Deus, ajuda-nos a buscar no secreto, ajuda-nos a não manter uma vida dependente do outro, porque Jesus já nos livrou disso. Obrigada, Pai, porque mesmo distantes estamos reunidos aqui em Teu nome. A Tua palavra diz que onde um ou dois estiverem, ali o Senhor está. Obrigada, Deus, porque em meio ao caos nós podemos ver a paz que excede todo entendimento. Muito obrigada, Deus, porque nós conseguimos, Deus, algo, na verdade o Senhor conseguiu para nós, algo que nós jamais teríamos se não fosse pela Tua misericórdia. A vida eterna em Ti, a unidade em Ti. E nós queremos viver hoje a eternidade, Pai. Então, em nome de Jesus, renova nossas forças a cada manhã. E ajuda-nos, Deus, a permanecermos em Ti, com os olhos fixos, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, amém. Enfim, gente, é uma ótima pregação. E é isso, fiquem conectados aí com o Pai, que tem muito mais para vir ainda. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. Minha oração é assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser.
Bom dia! Nós daremos início agora à terceira pregação a respeito de generosidade. Temos feito aqui na igreja uma série de estudos a respeito desse tema, com o propósito de trazer para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, essa virtude cristã tão importante, que nos leva a negar os nossos próprios interesses sacrificialmente em prol dos interesses de Deus e do próximo. Isso nos ajuda tremendamente a crescermos no nosso relacionamento, tanto com Deus quanto uns com os outros. E o nosso propósito é não nos atrofiarmos na fé ao longo da jornada cristã. Ao contrário, nós queremos crescer e queremos que o Espírito de Deus acrescente na nossa vida todo o conhecimento e todas as virtudes que Deus deseja que tenhamos. Na semana passada, nós estudamos como Jesus com os discípulos lá em Jerusalém, naqueles dias e horas que antecederam a crucificação, como que eles foram tentados pelo inimigo e sofreram terríveis perturbações. E o propósito do inimigo era paralisar o plano de Deus. Mas Jesus, com muita fé e com muita coragem, ele decidiu obedecer a Deus até o fim. E isso o levou a glorificar o Pai, deixando de lado todas as perturbações, por meio de uma obediência simples e sincera a Deus. Com isso também Jesus conseguiu suprir necessidades, tanto dos discípulos quanto de outras pessoas que estavam ali à volta dele, mesmo sofrendo tantas pressões. Como que Jesus conseguia isso? Sabemos que Jesus é Deus, mas sabemos também que nesse período que ele passou aqui na Terra, ele foi 100% humano, suscetível a todas as tentações e tinha também todas as fraquezas que nós temos como seres humanos. Como que Jesus permaneceu fiel? Tentaremos hoje responder, por meio da palavra de Deus, essa pergunta, e com certeza isso vai nos edificar e nos ajudar na nossa caminhada com Deus. Vamos orar nesse momento e depois da oração a gente vai dar sequência a esse estudo. Pai Santo, muito obrigado pela inspiração que vem da Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos revela, que nos mostra a Tua palavra, que nos ensina. Nos ajude agora nesses minutos que passaremos aqui, Pai, refletindo na Tua mensagem, nos ajude a entender mais sobre o Senhor e também sobre as nossas vidas, de forma que possamos glorificá-lo ao longo da nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos. Amém. Nesses momentos, lá em Jerusalém, que a gente está estudando, João, capítulos de 13 a 17, Jesus procurou fortalecer os discípulos naquele momento tão difícil que todos eles enfrentavam. Mas é interessante a gente ampliar um pouco a história e lembrarmos de como os discípulos conheceram Jesus cerca de 3 anos antes e como isso transformou completamente a vida deles. Na verdade, eu acredito que os sonhos na vida, no coração dos discípulos, foram substituídos depois que eles encontraram Jesus Cristo. Marcos, por exemplo, no seu Evangelho, capítulos 1 e 2, ele registra alguns aspectos dessa história que eu queria ler junto com vocês. Olha só, em Marcos, capítulo 1, versículos 16 até o 20, a Bíblia diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Logo na sequência, no capítulo 2, a respeito de Mateus, Marcos registra o seguinte: Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Marcos registra que
esses encontros de Jesus com os apóstolos, né, que se tornariam apóstolos, com os discípulos dele, e como que isso transformou completamente a vida deles. Esses discípulos já conheciam Jesus de alguma maneira, por alguns meses de convívio ali na região de Cafarnaum, mas nesse momento que Marcos registra aqui, Jesus os chama para um compromisso maior, para que esses discípulos pudessem estar com eles com Jesus mais tempo e pudessem aprender de Jesus coisas que eles jamais imaginariam aprender em suas vidas. Eu acredito que um novo sonho brotou no coração dos discípulos nesses momentos. Talvez antigos sonhos, como o de ampliar o negócio, né, da pesca, ou conseguir um cargo maior lá na coletoria, como era o caso de Mateus, né, de Levi, que era um coletor de impostos. Tudo isso foi substituído por algo que era maior e mais nobre, que Jesus estava oferecendo para eles. A Bíblia usa aqui uma expressão de pescar homens, de trazer outras pessoas ao conhecimento do Evangelho que Cristo veio trazer, as boas notícias a respeito dele próprio e de todo o plano de Deus para a humanidade. A gente sabe que por cerca de 3 anos os discípulos viveram esse sonho junto com o Senhor Jesus. E eles passaram por momentos incríveis, de grandes aprendizados, desafios, algumas derrotas, vitórias, mas em meio a tudo isso eles estavam aprendendo coisas muito profundas, porque Jesus estava ali ao lado deles. E quando a gente pensa em sonhos, quantos sonhos, no geral, você viveu intensamente ao longo da sua vida? Quando eu paro para pensar nisso a respeito da minha própria vida, eu consigo me lembrar de alguns sonhos bem-sucedidos, outros nem tanto, outras frustrações, outros que nem eram sonhos, foram meras fantasias que nem saíram do papel. Mas o mais distante que eu consigo chegar, e essas fotos que eu vou mostrar aqui na sequência, né, que a minha mãe tirou registrando alguns momentos da minha infância, me ajudam nesse resgate de memórias. Eu acredito que foi talvez o primeiro sonho assim do meu coração. Eu era bem novo nessa época, né, uma criança, e eu sonhava em ganhar um velocípede, meu primeiro velocípede de presente de Natal. Como você pode ver nessa foto aqui, não foi muito fácil esperar o Natal naquele ano, mas ele chegou. E aí o presente veio, né, e eu pude realizar esse sonho, que durou alguns anos na minha vida, até eu crescer e o velocípede não servir mais, mas foram momentos muito agradáveis, né, que superou até as minhas expectativas. Eu lembro que esse velocípede ele tinha uns apetrechos a mais, né, tinha umas fitinhas assim no guidão, e quando eu estava ali em alta velocidade, né, as fitinhas ficavam balançando assim ao vento, o que me levou também a alguns acidentes, né, porque eu ficava olhando para a fita, esquecia o que estava na frente e dava aquela capotada básica. Mas esse foi um dos sonhos que eu tive na minha infância. Quando eu cresci, outros sonhos vieram. Por exemplo, o sonho de me tornar um engenheiro. Esse sonho começou na infância também, né? Aquela velha pergunta das professoras, né, dos professores, o que você quer ser quando você crescer? E a minha pergunta era taxativa, desde o jardim da infância. Eu quero ser engenheiro. Eu nem sabia o que isso significava direito, mas essa era a minha resposta. E depois de vários anos, esse sonho de infância foi realizado. Essa semana a gente recebeu aqui em casa um grande amigo de faculdade, né, e a gente relembrou juntos aqui em família, né, com esse amigo, algumas histórias muito engraçadas e alguns desafios também que a gente viveu nessa época de realização de um sonho, né, que começou lá na infância. Depois disso, eu me lembro ainda de outros sonhos, o sonho de ser missionário, e graças a Deus eu pude participar e ajudar a implantação de uma igreja lá em Salvador, outra igreja lá em Guarulhos. E eu me lembro também de sonhos que não se tornaram realidade, né, que foram frustrações. Por exemplo, na pré-adolescência, eu acho que ainda empolgado com a história do velocípede,
eu sonhei em ter uma bicicleta, porque alguns amigos ganharam, né, uma bicicleta, e eu me lembro exatamente assim do modelo. Eu nem sei se existe mais esse tipo de bicicleta, mas era a BMX. A BMX era a bicicleta dos meus sonhos ali na pré-adolescência. E eu imaginava os detalhes, né, a cor. Eu não queria, nesse momento, fitinhas no guidão, né? Era totalmente dispensável. Mas eu pensava na cor, eu pensava nas manobras incríveis que eu ia fazer com essa bicicleta nova. Mas mesmo depois de pedir para os meus pais, para outras pessoas que pudessem ser misericordiosas comigo naquele momento da vida, eu não ganhei, nunca ganhei uma bicicleta BMX na minha vida. E assim acontece, né? Assim é a nossa vida. Os sonhos, eles são importantes para que a gente amplie os horizontes. Os sonhos muitas vezes servem até para alimentar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, e servem para a gente ir além, né, do que a gente possa imaginar num determinado momento das nossas vidas. Voltando lá para os discípulos, né, os 3 anos de sonho com Jesus provavelmente foram magníficos para todos eles. Mas naquele momento, né, naquela semana lá em Jerusalém, e especialmente ali depois da morte de Cristo na cruz, quando o Mestre não estava mais com eles, esse sonho deixou de ser magnífico. Eu acredito que a sensação, né, possível do coração dos discípulos era que o sonho acabou. Foi bom enquanto durou, né, mas de agora em diante é melhor a gente voltar lá para o que era antes, talvez, porque o sonho acabou. Jesus não está mais entre nós. Aquele sonho que a gente nutria de Jesus ser o grande rei de Israel, que iria nos conduzir numa campanha épica e nos libertar do domínio do Império Romano. Aquele sonho que a gente tinha de sermos os principais do reino de Israel, né? Os primeiros ministros, os ministros principais lá ao lado de Jesus, governando essa grande nação que seria a potência mundial da época. Tudo isso foi por água abaixo, porque Jesus foi crucificado. E antes até da crucificação, eles estavam vivendo ali momentos de muita incerteza, momentos tensos na vida deles e no relacionamento deles com Jesus e com Deus. Isso acontece com a gente também. Mas sobre os discípulos, Jesus, ele fala ainda numa leitura aqui em Marcos, capítulo 14, dos versículos 27 a 30, Jesus ele avisa para os discípulos e ele fala daquela realidade que eles estavam vivendo ali. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Essa é a história dos discípulos, ou faz parte da história dos discípulos. Ao invés de glorificar a Deus, como a gente viu na semana passada, deixando de lado as perturbações, o que a gente vê nesse momento aqui é abandono, é traição, é negação de Cristo por parte dos seus discípulos. Mas eu acredito que isso também é parte da nossa vida, da vida de cada um de nós. Isso com certeza é parte da minha vida. Quantas vezes, diante de perturbações, de tentações, ao invés de glorificar o Pai, eu neguei a Cristo, pecando, seguindo um caminho que era humano, que não era a vontade de Deus para a minha vida. E diante disso, nós temos muito que aprender com Jesus, porque na semana passada a gente leu o iniciozinho do versículo 1 do capítulo 14 de João, e hoje nós vamos dar sequência a alguns versículos que se seguem
nessa leitura. João, capítulo 14, versículo 1, começa como nós lemos na semana passada, Jesus dizendo para os discípulos: não se perturbe o coração de vocês. E aí na sequência ele fala: creiam em Deus, creiam também em mim. O objetivo aqui é nós vencermos as tentações. O objetivo é não darmos vazão para as perturbações, para que essas perturbações gerem pecado no nosso coração. E como a gente viu semana passada, nós vamos pecar, nós vamos, de uma forma muito ruim, destruir a paz que Deus nos oferece. Mas como a gente vai conseguir cada vez mais intensamente e frequentemente na nossa vida, vencer as perturbações de uma forma que glorifique a Deus? Bom, Jesus fala claramente aqui a direção. E ele aponta para o caminho da fé. Não se perturbe o coração de vocês. E na sequência, as primeiras palavras de Jesus são essas: creiam em Deus, creiam também em mim. Nós exercitarmos a confiança, a entrega e a fé em Deus é algo fundamental nas nossas vidas. Sem fé, não conseguimos agradar a Deus em absolutamente nada. E essa fé que Jesus fala, a fé cristã genuína, ela tem um objeto muito claro, que é Deus, que é Jesus. Jesus fala que creiam em Deus, creiam em mim. Quando nós exercitamos essa fé em Deus e em Cristo, nós nos fortalecemos no nosso relacionamento com Deus e nos fortalecemos para enfrentar as perturbações da vida. Mas essa fé não é direcionada a ninguém mais. Essa fé não é direcionada a qualquer ídolo. É direcionada a Deus e a Jesus Cristo. E a gente tem na Bíblia um ensinamento riquíssimo e precioso sobre como exercitamos e fortalecemos a fé em Deus nos nossos corações. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, que eu queria trazer aqui para a gente um princípio muito importante da Bíblia, que diz assim, Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se nós não paramos, se nós não reservamos tempo para com tranquilidade abrirmos a Bíblia, refletirmos na Bíblia, ouvirmos a voz de Deus, a voz do Espírito no mais íntimo do nosso coração, nós não cresceremos em fé. Ao contrário, se a gente faz esse exercício espiritual, se a gente se esforça e, sobretudo, tem um mínimo de disciplina para reservar tempo no nosso dia, para com tranquilidade refletirmos diante de Deus naquilo que Ele fala para nós, nós vamos fortalecer a nossa fé. E qual é a mensagem que Jesus queria que tivesse bem firmada no coração dos discípulos? A mensagem que naquele momento específico Jesus queria que os discípulos refletissem sobre ela e ouvissem essa mensagem. Isso é muito importante para a gente aprender também hoje e nos fortalecermos na nossa fé. Na sequência, João capítulo 14, versículo 2, Jesus continua falando o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. E é nesse contexto aqui que a gente enxerga, né, esse versículo tão famoso que a gente conhece tão bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim, né, Jesus fala.
Mas nessas palavras, né, que Jesus queria que os discípulos depositassem a fé, ou queria que a fé fosse fomentada no coração deles a partir dessas palavras, nós observamos que além de sonhos, ou além de meros sonhos, é necessário um fundamento mais profundo, um fundamento mais robusto, que na verdade é poderoso o suficiente para unificar todos os nossos projetos de vida, todos os nossos sonhos. Quando a gente fala em sonhos, provavelmente nos vem à mente aquele famoso discurso do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Na verdade, lá em Washington, 1963, 5 anos antes de ele ser assassinado, ele pronuncia esse discurso no qual, por 9 vezes, ele repete essa frase que fica marcada, e é a frase de discurso mais repetida nas últimas décadas no Ocidente. Eu tenho um sonho. E isso fala aos nossos corações, porque todos nós, como a gente disse anteriormente, né, gostamos de sonhar, porque isso faz com que a gente transcenda a nossa situação atual, né, que a gente alcance coisas maiores na nossa vida. Mas é necessário uma base para que sonhos verdadeiros, transcendentes, se realizem na nossa vida. E sobre isso eu me lembro também de um fato bastante interessante, de uma oportunidade que eu tive junto com alguns amigos de visitar um casal de amigos, que é o Galileu e a Michele, que muitos de vocês conhecem, lá em Atlanta. E Atlanta é a terra do Martin Luther King. E num determinado dia a gente ia conhecer algumas coisas na cidade e a gente teve que dividir o grupo. E alguns iam para o Museu da Coca-Cola e outros iriam visitar o Museu dos Direitos Civis e toda a parte lá da história do Martin Luther King, a casa dele, a igreja que ele frequentou, um museu lá a respeito das coisas, né, concernentes a ele, enfim. E aí, diante desse impasse, eu não pensei muito, né? Falei, puxa, a Coca-Cola deve ser super legal, mas eu passo essa, eu vou lá para o Martin Luther King, que deve ser bastante interessante, né? E a galera da Coca-Cola se divertiu bastante lá, tomando diversas Coca-Colas, né, do mundo inteiro e sentindo sabores diferenciados. Mas a gente também se divertiu, né? A turma do Martin Luther King se divertiu bastante lá, aproveitando, né, esse passeio na história e naquele momento, né, da história lá dos Estados Unidos. E num dos museus lá que a gente visitou, havia uma frase também bastante conhecida do Martin Luther King, mas não tão conhecida, né, quanto o Eu Tenho um Sonho, que para mim fez muita diferença. E eu tirei foto, né, ao lado da frase, enfim, tudo aquilo. Mas é a citação dele do seguinte: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. Isso é algo forte. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. Eu passei um bom tempo refletindo nessas palavras aqui de Martin Luther King. E, na verdade, eu entendi bem melhor a história do sonho. Porque o sonho pelo sonho, ele se desfaz diante de dificuldades mais intensas. Mas quando existe uma causa profunda, uma causa raiz por detrás dos nossos sonhos, nós perseveramos e nós enfrentamos a morte, se necessário for. E quando na vida a gente descobre algo tão precioso e valoroso, pelo qual nós decidimos até dar a nossa vida, sacrificar a nossa própria vida, então de fato a gente encontrou uma razão verdadeira pela qual vivermos. Eu me lembro dos discípulos, né, das passagens que a gente tem lido aqui. Pedro, por exemplo, falou, eu não vou negar o Senhor Jesus, eu não vou te trair, eu estou pronto a morrer com o Senhor.
quando na verdade tudo isso era baseado em algo não tão profundo do coração. E os discípulos viram isso. Mas pela graça de Deus, ao longo da história, a gente sabe que eles descobriram esse fundamento maior, essa causa que o próprio Jesus, o próprio Deus, deu para eles. E aí os sonhos que eles, a partir desse momento, começaram a viver em Cristo eram muito mais intensos, muito mais radicais, muito mais reais e conseguiram produzir muito mais frutos que glorificaram efetivamente ao Deus eterno. Quando a gente pensa nessa palavra causa, e vai ao dicionário, a gente encontra basicamente 3 definições. Uma voltada para a origem, que diz o seguinte: causa é o que faz com que algo exista ou aconteça. É a causa, origem de alguma coisa. Uma outra definição para causa ligada à motivação primária, que diz assim: aquilo por que se faz algo, o que nos move a um ato. É a motivação primária de nós fazermos as coisas. E ainda uma terceira definição ligada a ensinamentos, que diz assim: causa é o conjunto de ideias ou princípios que alguém se propõe a defender. Quando a gente para analisar essas 3 definições de causa, a gente percebe que Jesus Cristo e a mensagem do reino de Deus é para a gente essas 3 causas. Primeiro, Jesus, Deus, é o nosso Criador, é o nosso sustentador. Depois, Ele é quem nos motiva a fazer as coisas de uma forma correta. E, por último, Ele nos dá os princípios do reino de Deus, pelos quais nós devemos nortear as nossas vidas. Essa é a mensagem que Cristo entregou para cada um de nós. Essa mensagem, ela traz identidade, ela traz significado, ela traz transcendência para a nossa vida. Ela nos traz identidade a partir do momento que ela afirma que nós somos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo. Ela nos traz transcendência a partir do momento que afirma que nós temos vida eterna com Cristo. E ela traz significado, valor para as nossas vidas a partir do momento que ela afirma que Jesus nos considera como um tesouro pessoal para Ele, que Ele deseja estar conosco porque Ele nos ama profundamente. Jesus, Ele queria transmitir para os discípulos, naqueles momentos difíceis da vida de todos eles, na verdade, o que Ele tinha. E nós não podemos transmitir a outras pessoas aquilo que não temos. Jesus transmitiu para os discípulos e transmite para nós hoje aquilo que efetivamente Ele tem com o Pai. E é isso que Ele quer que a gente viva dia após dia. Jesus, Ele tinha uma fé em Deus, uma confiança no Pai, porque, como a gente aprendeu aqui de Romanos, Ele ouvia as palavras do Pai. Diariamente, Jesus separava tempo e refletia e passava tempo profundo de relacionamento com o Pai, ouvindo todas as instruções e ouvindo do amor do coração do Pai por Ele. E aqui eu gostaria de separar um tempo desse estudo que estamos fazendo para refletirmos a respeito disso, porque essa é a fonte de toda a fé, de toda a confiança, de toda a segurança de Jesus Cristo. Jesus, Ele era tão generoso, tão forte, para deixar de lado as perturbações e para glorificar a Deus, porque Ele passou a existência dele ouvindo as palavras que procediam da boca do Pai. Jesus ouviu essas palavras no início do ministério dele, marcado pelo batismo no Rio Jordão, e quando ele sai das águas, há uma voz audível dos céus que diz o seguinte, Mateus 13:17, Este é o meu Filho amado,
em quem me agrado. Essa mesma frase, essas mesmas palavras foram repetidas num outro momento chave da história de Jesus, no Monte da Transfiguração. O Pai falando para o Filho: você é meu Filho amado, eu me agrado de você, eu tenho muito prazer, a minha alegria está em você. E na verdade eu acredito que todo o ministério de Jesus, do início ao fim, toda a existência de Jesus está baseada no amor que o Pai tem por ele, no amor perfeito do Pai por ele. Ouvir essa voz de Deus ajudou Jesus a ir para o deserto, ser tentado pelo inimigo que tentava paralisá-lo e superar todas as tentações. A tentação do deserto foi essa: você é amado mesmo? Será que o Pai te ama tanto assim? Prove! Será que um pai que ama mesmo seu filho o conduz para o deserto para passar 40 dias sem comer e sem beber? Será que o pai que ama tanto seu filho o conduz a um plano que o leva a se sacrificar numa cruz, sendo humilhado por toda uma multidão? Que amor é esse? Esse é o tipo de tentação que Jesus viveu no deserto. O Pai não te ama coisa nenhuma. Isso são palavras vazias, da boca para fora. Prove que o Pai te ama. Ou então, olha, o Pai já tem te passado tantas coisas, tantas instruções. Está na hora de você virar a mesa, está na hora de você fazer as coisas por você mesmo. Receba um pouco de glória. Você é uma pessoa tão poderosa, tem tantos dons e talentos. Faça alguma coisa em benefício próprio. Você está com fome. Transforme essas pedras em pão com o seu poder para você se alimentar. Que mal há nisso? Alimentar a sua própria fome. Olha, esse plano do Pai é muito complicado. Eu tenho um atalho aqui para te oferecer. Dá uma ajoelhadinha aí, fala uma palavra de louvor a mim e está tudo certo. Você não quer retomar para o Pai o reino que eu roubei dele? É só fazer isso e eu devolvo toda a glória desse mundo, tudo fica para você. Esse tipo de tentação e tantas outras coisas que eu imagino que vozes, falavam ao coração de Jesus Cristo, foram ultrapassadas por meio dessas palavras do Pai. Você é meu filho amado. Acredite nisso, tenha fé nisso, da palavra que sai da boca do Pai. Jesus sabia reconhecer a ação do Pai na vida dele em tudo o que acontecia. Como Provérbios 3,6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eu fico pensando, ao fazer essa última viagem a Jerusalém, por exemplo, Jesus parou no povoado de Betânia e fez o que ele costumava fazer. Só que dessa vez foi diferente. Ele parou lá na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Só que no convívio com essa família, com esses irmãos, ele conversou aquela vez com Lázaro. Só que era um Lázaro diferente, porque esse Lázaro, que dessa vez conversava com Jesus, era um Lázaro que tinha morrido e que o próprio Jesus tinha ressuscitado. E naquele encontro, Maria derrama um perfume nos pés de Cristo. E naquele momento, a preparação para o sepultamento, o anúncio da morte e também da ressurreição estava sendo anunciado ali para Jesus Cristo, por meio de Lázaro, por meio de Marta, por meio de Maria. Jesus aprendia essas coisas certamente no seu coração. Certamente Jesus, que é o autor da Bíblia, ele trazia para o seu coração nesses momentos passagens a respeito do servo sofredor que era ele próprio. Passagens como Isaías 52:13, que diz: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Ou Isaías 53:11, que diz:
Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Jesus sabia do que essas escrituras diziam e Jesus confiava completamente no significado delas e na concretização delas. Isaías 41, 9 a 10, a respeito do povo de Israel, que Jesus também estava nele mesmo resgatando ali, a Bíblia fala: eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jesus, ouvindo essas palavras, meditando sobre isso na voz do Pai ao seu coração, ele ficava completamente livre e não precisava, não dependia do que a multidão, por exemplo, falava para ele. Ao entrar em Jerusalém naquela semana, a multidão o recebeu ao som de Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Repetindo o Salmo 118, 25 e 26, como fala em João 12, 13. Era uma voz que exaltava Jesus como rei, mas um rei humano, um rei segundo os planos e o desejo e a vontade de seres humanos que estavam ali ao redor dele. Provavelmente muitos nessa multidão, alguns dias depois, estavam diante da cruz, também gritando, crucifica-o. Mateus 27, 22 e 23, todos responderam, crucifica-o. Eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Se Jesus fosse depender dessas vozes, ele estaria completamente perdido. Mas a decisão íntima do coração de Cristo era ouvir a voz que o Pai falava para ele, declarando o seu amor e declarando completamente o seu plano para a vida dele. E aí, todas as outras vozes eram rejeitadas. Diante disso, Jesus toma uma decisão em João capítulo 12, versículos 27 e 28, algo que resume muito do que a gente está falando aqui, muito do que a gente falou na última pregação, quando Jesus diz assim, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus decidiu ouvir a voz do Pai. E a voz do Pai era essa. Eu amo você, eu vou glorificar você. Quais vozes nós temos ouvido? Ou talvez mais importante do que isso, qual voz eu e você temos decidido seguir? No meu coração vêm diversas vozes. Vozes que me levam a atacar os outros, a apontar o pecado de outros. Vozes que falam para mim, lança a culpa sobre as pessoas. É deles a culpa, não assuma a responsabilidade sobre essas coisas. Vozes que me dizem, dê desculpas, justifique. Não reconheça suas fraquezas, não reconheça os seus erros. Mas também no meu coração existem vozes dizendo, seja generoso, perdoe o seu próximo, procure o diálogo, pratique empatia, ame o próximo, imite a Cristo. Vozes que me encorajam, vozes que me exortam, vozes que esclarecem tanta coisa na minha vida. E eu sei que é assim na sua vida também, se você busca a Deus. A grande questão é, qual voz eu vou seguir? Qual voz você vai seguir? Há um texto de Henry Nouwen que eu gostaria de ler para vocês agora. Henry Nouwen é um autor cristão, já falecido, mas que deixou uma obra vasta e bastante profunda de literatura devocional.
E eu queria ler um texto que ajuda a gente nesse raciocínio aqui que a gente está construindo, que diz o seguinte: aqui entra a disciplina da oração, diz ele. Somos chamados para orar não por sentirmos vontade ou porque a oração nos proporciona grandes insights, mas pelo simples fato de querermos ser obedientes, de desejarmos ouvir a voz que nos chama de amados. Ouvir, em latim, é audire. Ouvir com toda a atenção com que fomos equipados recebe o nome de ob audire, termo do qual deriva a palavra obediência. Jesus é aquele que obedece. Significa que ele é todo ouvidos e está inteiramente aberto para o amor de Deus. Se nos mantermos fechados, e até que ponto estamos fechados, somos surdos. Essa é a palavra latina para surdo. Quanto mais surdos ficamos, mais absurdos nos tornamos. E absurda é justo aquela vida em que não mais ouvimos e o tempo todo nos deixamos distrair por qualquer espécie de vozes, perdendo o contato com a verdade de que somos os amados. Na vida, nós tomamos essas decisões. E é muito interessante, eu acho, as coisas que o Noah traz aqui, fazendo essas associações de palavras, porque é completamente verdadeiro. Se nós não ouvimos a Deus, nós não temos fé. E sem fé, nós não conseguimos obedecer a Deus. Para obedecer, nós precisamos ouvir. Se não ouvimos, vivemos uma vida absurda. Mas se ouvimos a Deus, temos fé e vamos viver uma vida em obediência a Deus. Irmãos, tudo isso é libertador quando a gente caminha pelo caminho de Cristo. Porque o que ele nos diz é: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. E como a gente leu em João 14, 3, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vencemos as perturbações por meio da fé. Não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. A fé verdadeira vem por nós estarmos diante de Deus diariamente, ouvindo as palavras de Deus, ouvindo o Espírito comunicar o amor do Pai e a direção do Pai nos nossos corações. Isso é nossa causa, isso sustenta os nossos sonhos mais profundos, aqueles que vão produzir frutos que glorificam a Deus verdadeiramente. Isso nos ajuda a servir a Deus e ao próximo de forma generosa. Eu queria muito encorajar você de uma forma prática ao longo dessa semana ou hoje, pegar essa passagem que nós lemos aqui nessa pregação, João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6, e você separar um tempo tranquilo do seu dia, ir para um lugar tranquilo, pode ser o seu quarto, pode ser um lugar próximo à natureza, mas um lugar tranquilo, que você não vai ser incomodado, e você reservar alguns minutos para orar, pedindo a direção de Deus na sua vida, pedindo que Deus fale, que o Espírito Santo fale ao seu coração por meio das Escrituras. E aí você calmamente lê algumas vezes essa passagem, esses versículos, João capítulo 14, versículos de 1 a 6, e deixar um tempo para você meditar a respeito dessas palavras. O que mais chama a atenção de você, disso que você leu? O que o Espírito vai comunicar no seu coração? Escreva as coisas que te vêm à mente, aquilo que o Espírito de Deus está comunicando com você no íntimo, aqueles pensamentos que vêm à sua mente. Escreva decisões que você toma durante esse tempo de reflexão. Exercícios assim nos ajudam a termos uma fé verdadeira em Deus. Amo muito vocês. Ótima semana. Muito obrigado.
Bom dia, igreja! Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Denilson, mais uma vez, muito obrigado por essa pregação, por estar nos conduzindo nesse conceito da generosidade. Obrigado também, Igreja em Casa de Samambaia Norte, que demais ver vocês aí. Obrigado, Camila, também pela ceia. Muito obrigado, meus irmãos, pela participação. Meus amigos, só queria dizer um aviso rápido aqui hoje, dizendo que estamos na última semana dos nossos grupos de construção, onde estamos aqui tentando pensar ali os propósitos espirituais para diferentes projetos, ministérios e necessidades que temos na igreja. Então eu quero muito te encorajar. Ontem nós tivemos o grupo dos jovens e hoje, após o culto, teremos o Ministério da Misericórdia. Vamos estar pensando ali a ajuda, o auxílio aos necessitados e o Projeto Hope. Então, se você quiser participar, no nosso WhatsApp a gente vai estar divulgando o link para você estar conosco, ok? Lembrando que estamos formando nossas equipes de serviço. Se você quer servir como um voluntário, um colaborador ou coordenar algum projeto, por favor, mande uma mensagem para mim, para que a gente possa montar as nossas equipes e mês que vem começar a organizar, né, criar esse planejamento estratégico específico para cada grupo, para cada necessidade. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo domingo e até semana que vem.